El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hoy sean todos bienvenidos. Quien está hablando hoy es el apóstol Marcelo Parrella. Estamos transmitiendo al vivo para traer un poco de luz acerca sobre el evangelio en Brasil. Nosotros siempre estamos comunicando y llevando la palabra del evangelio, el evangelio cristocéntrico. Falamos de la venida de Cristo, falamos sobre el crecimiento que tiene que tener el cristiano. Mas hoy sí vamos a tener un contenido totalmente diferente. Convidé a un comunicador brasileiro, estoy hablando del canal de este hombre de Deus, que también mucha gente fala que no es de Deus, mas eu falo que sí que es de Deus, Andrés Carpano, ¿no? Que él está identificando la herejía que tiene en Brasil. Y sobre la herejía que tiene en Brasil vamos a hablar hoy, y el que va a traer revelación va a ser Andrés Carpano. Pero hoy, usted sabe, yo soy argentino y que falo un portuñol, entonces está aquí conmigo mi amada esposa para dar soporte, amém? Então presento a ela. Hola, ¿cómo estás, Luciana? Estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui novamente. E a gente recebendo mais uma vez no nosso canal, aí depois de algum tempo, né? O nosso irmão André Carpano, que tem sido uma figura, assim, muito conhecida, né? Ele tem um canal aí que é uma bênção, e ele fala um pouquinho sobre apostasia, né? Que nós estamos vivendo, e isso é interessante também, é importante até para o povo de Deus abrir os olhos, porque Jesus avisou que isso aconteceria e que nós estivéssemos atentos. E assim como Deus usou na antiguidade profetas, sim, ele usou profetas que denunciaram, né, que mostraram a Israel que haviam falsos profetas, que viriam pessoas falando em nome de Deus, mas que não eram enviadas por Deus. Assim, Deus também usa pessoas hoje para alertar o seu povo, né? E a gente está aqui com um irmão que tem tido essa missão aí, com o jeito descontraído dele, popular, né? Assim, bem povão, mas cada um é de um jeito, e Deus usa cada um daquele jeito que a pessoa é. Deus usa as diferentes personalidades para atingir a várias pessoas, né? Então, seja bem-vindo, irmão André Carpano, aqui ao nosso canal mais uma vez, tá? É uma honra tê-lo aqui. Obrigado. É uma honra mais uma vez estar com vocês. Alegria e grande satisfação, não só pelo fato de a gente poder se comunicar, né, via internet, mas também por poder falar um pouco da palavra de Deus e, infelizmente, da apostasia que nós estamos vivendo ultimamente. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar com os senhores novamente. Desde já, muito obrigado por seu tempo, né? Sabemos que você é ocupado e hoje é seu dia de descanso e nos está dando este momento para poder falar sobre de todo um pouco o que está acontecendo em Brasil. Eu lembro que era o tempo da pandemia, quando fizemos nosso primeiro programa com o Senhor, e nesse tempo houve pastores que se han suicidado, né? Ahora yo pregunto, porque hay de todo, ¿no? Sabemos que la depresión, tuvimos profetas que estuvieron pidiéndole al Señor que matara a él, ¿no? Mas estaban depresivos por el gran sufrimiento que estaba aconteciendo en Israel, mas ellos no se suicidaron. Estos pastores que se han suicidado, evangelistas, ¿no? Que dejaron este mundo, yo creo que están perdiendo el foco, ¿no? Están perdiendo la luz de Cristo, están pregando un evangelio de prosperidad, están predicando un evangelio que ellos no están viviendo, un evangelio que a la gente fala, so victoria,
mas eles não estão vivendo a vitória, têm uma angústia, dor. Acho que tem que ser sincero, né? Gente, estou passando mal momento, orem por mim. Eu faço isso quando estou em outros grupos de WhatsApp, pastores que tenho amigos de outros países, e levanto clamor a mi favor, a veces por mi esposa tenía cáncer y Dios curó a ella, ¿entendió? Entonces, eu acho que están viviendo un evangelio muy liviano, muy light, ¿no? Muito light. A gente gostaria de saber assim. Sim. Desculpa. O que leva, né? O que está acontecendo no cenário cristão, né? Digamos assim, evangélico, e que tanta depressão, tantas pessoas assim, tantos líderes até pensando em tirar sua própria vida? O que será que está acontecendo nesse momento aqui no Brasil, né? E no mundo, né? Pode ser também. Uma excelente pergunta. Estamos cruzando um momento no Evangelho brasileiro muito delicado, porque estamos passando por um momento muito delicado, é simples. Muitas pessoas, infelizmente, são separadas à obra e pessoas que são despreparadas. A época que eu fui separado ao diaconato, não estou diácono, mas sou diácono. Eu passei por uma sabatina que, inclusive, tinham nada menos do que mais outras pessoas, cerca de 11 pessoas que estavam dentro dessa mesma reunião, que passaram pelo mesmo procedimento que eu passei, e todos eram indagados: quanto tempo de cristão, quanto tempo é batizado em águas, quantas vezes leu a Bíblia, se já evangelizou, se já pregou, para ser diácono, que é, em algumas Assembleias de Deus, o cargo mais baixo. Algumas têm cooperador e outras chegam a falar que a pessoa está sendo separada, e dá esse nome. Mas a que eu passei era o cargo mais baixo de diácono. E para mim alcançar isso, eu levei 15 anos. E eu acho que para mim ainda foi cedo. E hoje nós vemos em algumas igrejas de cunho neopentecostal, principalmente neopentecostal, que tem muitos pastores e obreiros que estão em diversos cargos, evangelista, diácono, presbítero, e são pessoas mal preparadas, pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que não sabem nada de escatologia, não sabem nada da doutrina da santificação, da justificação, e essas pessoas acabam criando algumas doutrinas malucas, e isso daí meio que, como chama muita atenção, acaba impulsionando outras igrejas. Por exemplo, se a gente for numa igreja neopentecostal, uma bem conhecida aqui no Brasil, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Lá, para se erguer um pastor, um obreiro, leva-se mais ou menos 1 ano. Uma Assembleia de Deus leva, dependendo da Assembleia, entre 5 a 7 anos. Existem igrejas mais tradicionais, como algumas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, que para se levantar um pastor é no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. E isso com um homem que é dedicado, que estuda teologia, que é formado, que é uma pessoa que entende do que está falando, e não é da mesma maneira que a gente vê em igrejas neopentecostais. Por exemplo, nós estamos vendo uma moda no Brasil de agora ser consagrado bispas. Está uma moda agora. Só que essa moda é uma coisa tão esdrúxula, porque, para começar, a palavra bispa não existe no dicionário. Não existe.
O feminino de bispo, perdão, é episcopisa. Nem o nome bispa existe. Já para começar. Só para começar o assunto. Então eles não, de tão analfabeto que são. E quando eu falo analfabeto, eu não estou denegrindo a imagem da pessoa. É porque muitas pessoas acreditam que ser analfabeto é ser usado por Deus. E fazem apologia a isso. Então, quando essas pessoas passam por alguma cobrança, elas não aguentam. Elas acabam entrando em depressão. Algumas chegam até a tirar a própria vida. Por quê? Elas têm uma batalha com a depressão e perdem porque não são estruturados na palavra de Deus. São estruturados, às vezes, na palavra do homem. Algumas pessoas são eloquentes. Tem pessoas que, mesmo semi-analfabetas ou analfabetas, se expressam bem. São pessoas que têm resposta na ponta da língua. E essas pessoas acabam sendo separadas ao ministério. E isso complica e muito. Aí, quando você vê uma pessoa, porque ou o dízimo é gordo, que isso também é um dos fatores que as pessoas pegam para consagrar alguns. A pessoa tem um dízimo gordo. Ou ela fala bem, acredita que aquilo ali é o dom o suficiente, coloca ela na obra. Aí, quando passa o primeiro vendaval na vida, porque todo obreiro tem que ser aprovado, passar por vendaval. É bíblico isso. Agora, aquele que passa e não aguenta, é porque não é obreiro aprovado. Nem na obra deveria estar. Mas virou moda. Verdade. Quando o senhor falou virou moda, né? É justamente isso, né? Porque antigamente, quando os cristãos eram mais, assim, cobrados, não é? Assim, pela sociedade, tinha que ter aquele padrão, né? De comportamento mesmo, mas não digo assim, só vestimenta, essas coisas que são costumes. Eu falo assim, de caráter mesmo. Porque costume varia de região para região, não é isso que define a pessoa. Mas de comportamento, de caráter, né, de exemplo, aí poucos queriam assumir, né, que eram cristãos, queriam estar na frente de uma obra. Quando se houve essa flexibilidade, né, que surgiram muitas denominações diferentes e começou o evangelho a ficar popular no Brasil, a ser bem aceito, e que se abriu muito, assim, né, ficou uma coisa mais liberal, venha como está, mas muitas vezes não se trabalha para que haja uma transformação, uma santidade, né, uma aproximação de Deus. Eu estou falando de fanatismo, eu estou falando, né, de uma coisa equilibrada, é claro, mas Deus é santo, né, a gente tem que levar a sério, né, mais nessa questão do caráter mesmo. Então, agora que a coisa ficou mais flexível, todo mundo quer ser cristão, né, e é moda ser evangélico, virou moda, tem até vários diferentes grupos de evangelho, assim, nos que podem... sei lá, viver, tem os roqueiros evangélicos, nada contra, não é isso, mas eu tô falando que ficou mais aberto, né, tem os, sei lá, aquelas pessoas que fazem balada evangélica, então como tá uma coisa mais fácil, né, de entrar e tal, de ser uma moda hoje em dia, a coisa também começa a ficar meio descontrolada, né, as pessoas muitas vezes não estão levando a sério que é necessário haver uma mudança de vida. Há uma diferença do mundo, né, do mundo para a vida mundana para a vida cristã. Isso tem que se entender, né? E não só de palavras, mas realmente de vida. Tem que ter uma conversão, né? Essa é a questão, né? Eu acho que tem que haver arrependimento. E hoje as igrejas, como estamos falando hoje, não estão pregando arrependimento porque a gente não vai à igreja, não estão pregando santidade, ¿né? No están pregando la vida de Jesús, el retorno, ¿no? el rapto de la iglesia, el arpazo. No están pregando, están pregando un evangelio de reino terreno, ¿no? Como estaba hablando, traer diezmo, suceso, ¿no? Y ahí hacen mega eventos, juntan gente que no tiene que arrepentirse y todo el mundo feliz. Ahí después viene adulterio y viene la historia de Samuel Mariano. Tenemos la pastora Flor de Lis, que está condenada, no sé si ya salió, ¿no? Porque en Brasil no estoy acreditando mucho, más acho que tiene 50 años
de prisão, né? Em reclusão, aí por matar al marido, né? E agora uma cantora que está aqui, o nome dela, Sara Mariano. Sara Mariano, que también fue muerta cruelmente por un pastor. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Quiero saber, porque ese no es el evangelio de Jesús. Uno, ¿a qué va la iglesia? ¿A qué va? ¿Va a buscar a Dios o va a buscar bênçãos terrenas? Porque nos tenemos que preparar, como vocês já sabem, né? Cumplir anos, 59, está mais perto para ir para lá que para ficar para cá. Para quem não entendeu, eu vou traduzir aqui, ele cumpriu anos, quer dizer que ele fez aniversário, está com 59, está mais para lá do que para cá. Então, é experiência, né? Já tem essa experiência aí de ver tanta coisa, né? Que está acontecendo. Mas realmente essa questão aí, como o senhor falou, né? Irmão André Carpano, né? Do modismo. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar só uma coisa sobre o apóstolo Marcelo falou sobre 3 casos aí, né? O Samuel Mariano, que depois, em uma entrevista a um portal comunista gospel, ele confessou que tinha caído. Ele se encaixa muito no que eu falei. O caso Flor de Lis e agora o Sara Mariano. Olha só. O Samuel Mariano, embora tenha o mesmo sobrenome, não são a mesma pessoa. São casos distintos. Eu não sei se eles são parentes ou não, acredito que não. Embora que o rapaz lá tenha até o timbre de voz do Samuel Mariano falando, é incrível. O timbre de voz dele é muito parecido. Mas pode ser só coincidência. Ou pode ser que tenha até um parentesco. Só que é o seguinte, assim como eu disse sobre a questão do mau preparo de obreiros, só porque tem um talento colocado à frente, é o que aconteceu no caso de Samuel Mariano. Eu compreendo que Samuel Mariano é um excelente intérprete da música. Existia um cantor aqui no Brasil que ele era conhecido como o James Brown brasileiro, Tim Maia. Tim Maia, ele tinha muito essa coisa, alô, 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 ó, o retorno. E ele improvisava muito nos shows dele. Ele improvisava muito. E parece que, coincidência ou não, nós vemos que Samuel Mariano, ele é o Tim Maia do meio gospel. Ele improvisa muito. Lembrando que o Tim Maia imitava o James Brown. Ele pegou sua influência no James Brown. Então a gente vê que ele é um excelente intérprete da música. Ele pega um show, uma música simples, e canta de um jeito que todo mundo fica surpreso. Ele tem o dom de Deus, eu não vou negar não. Ele tem um dom, e um dom muito bonito, tem. Ele, quando faz a sua apresentação, é excepcional. Ele é carismático e ele tem um jeito, assim, uma coisa que o nordestino tem. Todo nordestino tem uma coisa na alma do nordestino. Não que o sulista e o paulista não tenha, mas o nordestino tem aquela coisa que é um jeito de levar, assim, uma conversa, um jeito de levar as coisas assim, que você fala assim, meu Deus do céu, e tem um carisma diferenciado. Só que, infelizmente, o carisma, o talento e o dom não é tudo. E ele é um obreiro muito mal preparado para, inclusive, agora estar na frente de uma obra. Ele tem um ministério e tudo, e por ele ser alguém muito problemático, já pulou de ministério, foi de um canto para o outro, e parou num ministério que coloca qualquer um lá na frente, desde que seja um famoso. E o pior é que é uma vertente da Assembleia de Deus. Existe esse pensamento dentro de algumas Assembleias de Deus. O camarada não presta, o camarada tem N escândalos. Mas ele consegue chamar a atenção de muitas pessoas que cantam muito. Traz ele para cá. Não interessa o que ele tem feito. Traga ele para cá. Acontece muito. Por incrível que pareça, essa mesma igreja ia chamar a senhora Flor de Lis.
A pastora que tinha uma obra muito bonita, que todo mundo apreciava ali, o jeito, carismática, canta bem, embora que eu não gosto muito do estilo de música dela, mas dentro do estilo dela, quando eu digo cantar bem, não é só a questão de ser afinado, que de vez em quando dá uma desafinada grande, mas é postura de palco. Ela tem postura de palco, ela sabe conduzir. Os cultos dela têm início, meio e fim. É uma coisa que prende a pessoa fica ali fascinada e fala, caramba, como essa pessoa consegue fazer isso? Então a gente vê que tem isso, eles têm essa postura. Porém, o talento não é tudo. O talento, ele é algo que não pode sobrepujar a vocação de Deus e muito menos a salvação. E nós vimos aí uma mulher despreparada, que às vezes eu chego até a cogitar se ela acredita em Deus, porque fazer o que ela fez e tamanha manipulação, uma pessoa dessa não tem o Espírito Santo de Deus, não. Sinto muito, mas não tem o Espírito Santo de Deus, não. Se falar para mim que tem Deus, que acredita em Deus, eu duvido. Pode falar em língua estranha, pode rodar no manto, fazer tudo que a gente vê. Eu não consigo entender como que essa mulher se diz cristã. E por fim nós vemos agora uma fatídica história de uma jovem senhora de 35 anos, casada com uma família bonita, tinha lá sua filha, a coisa mais linda do mundo, a jovem Esmeralda, e acabou perdendo a sua vida. Até o presente momento existem muitas ilações. Especula-se que ela tinha supostamente um amante, coisa que eu não posso comprovar. Não afirmo que ela tinha e também não afirmo que ela não tinha, mas nada dá o direito de alguém fazer o que aconteceu com ela, o que foi feito com ela. Perdeu a vida de uma forma brutal, teve o seu rosto queimado. O marido divulgou que ela estava desaparecida há 2 dias e foram atrás, descobriram que o marido tem uma certa ligação. O marido meio que acabou dando um flagrante, que ele sabia onde estava o corpo. Encontraram um corpo no meio da mata, mas não sabia onde estava, que tinha sinal de fogo. Aí, assim, colocaram fogo na mata para queimar o corpo dela. Ela já estava morta. E um cara passou lá de caminhão, apagou o fogo e ligou para a polícia. A polícia chegou e avisou para um jornalista que tinha acabado de fazer entrevista com ele, com o marido. O senhor quer ir lá para ver, reconhecer o corpo da sua esposa? Quero. Quando chegou lá, ele já sabia a direção. Foi direto. A polícia estava indo para um lado, ele foi para o outro. Foi direto na direção. E começou a chorar. Ai, é ela. Como que ele sabia, se nem a polícia estava sabendo. Então, a gente começa a ver que esse povo... E mais uma vez, um homem autoproclamado pastor de uma igreja que, perdão, não teve disciplina, não foi doutrinado, uma pessoa que não tem uma bagagem na fé. E quando eu digo bagagem na fé, não é tempo de cristão, embora que isso também é conta. A Bíblia diz que o obreiro não pode ser neófito, mas quando eu me refiro a bagagem, é um homem que está dentro das cartas de Paulo, que fala que o marido tem que ser marido de uma só mulher, não muito dado ao vinho, não ser espancador, que saiba controlar bem a sua casa, um homem que seja irrepreensível, que ninguém tenha isso aqui para dizer da vida. A gente não vê isso, infelizmente. O evangelho no Brasil, na maioria das igrejas, não são todas, mas a maioria das igrejas, infelizmente, estão se enquadrando nisso. Um evangelho corrompido, um evangelho que dá vergonha, aonde só importa quem tem dinheiro para dar, quem tem uma nota de R$50 para dar toda quarta-feira nas campanhas que eles fazem, a pessoa que faz o voto disso, o voto daquilo, porque não é suficiente agora mais o dízimo e oferta. A pessoa tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, tem que fazer o voto e fazer parte de todas as campanhas que, de vez em, dependendo da igreja, varia de 3 até 7 campanhas no mês. Então, a gente começa a ver. E cadê a palavra? Tudo é em prol da pessoa ser próspera, a pessoa ser abençoada, a pessoa ter isso, ter aquilo, mas não é voltada
o que o evangelho realmente quer, a conversão, que a pessoa volte no caminho que ela está seguindo, que a pessoa deixe de ser o velho eu, que uma nova criatura venha habitar naquele ser, as coisas velhas terem se passado e tudo se fazer novo. Não, o negócio hoje em dia é retorno financeiro, só isso. É verdade. Isso hemos visto muito, né? Sobre eso, nuestro ministerio luta aquí en Brasil por el tema de todo eso que el Señor está hablando. Y voy a pedir a mi esposa que lea, ¿no?, en portugués, Romanos, capítulo 3. Aquí. Está en español, mas você traduce. Ahí, del 21. Presto los míos. Hay que compartilhar tudo, né? Romanos 3, 21. Em frente. Mas agora, a parte da lei que se há manifestado na justiça de Deus, testifica pela lei dos profetas a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele, porque não há diferença, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Então, todos pecaram. Não tem pecado bom e mais ruim. Não tem pecado, você matou e eu roubei. Então, eu sou mais bom que você que me matou. Não. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, a isso me quero referir. Mas quando eu venho à igreja, toda minha vida tem que mudar. Se eu estafava, se fala? Era estelionatária. Então já não faço mais. Eu ajudo as pessoas, temos obra social, ajudamos as pessoas les ensino a colaborar. Se não pode com dinheiro, que seja com roupa. Né? É um evangelho de amor. É um evangelho de, assim como está falando o Senhor, só pacto, campanha de isso, porque Cristo fez tudo na cruz. Então, os benefícios é quando você entra em obediência com Deus. Assim você recebe todos os benefícios. É por la fé, não por la obra. Está entendendo o que quero falar? Então, eu não vejo um evangelho de arrependimento. Na política é igual. Temos pastores renombrados em Brasil que só falam de política. Então, que vai a política y deja el púlpito para alguien que pregue el evangelio de restauración, de restitución, porque han puesto dinero en cantantes, que después, cantores, que después se fueron al mundo, y después voltaron, y después se fueron otra vez, otra vez al mundo. Entonces, están brincando con las cosas de Dios. Uma pergunta, irmão Carpano. O irmão acha que esses escândalos, né, que estão repercutindo tanto aí nos meios, nas mídias, né, na imprensa, isso pode impedir que muitos venham a crer em Jesus, porque o evangelho de Cristo nada tem a ver com isso, né? Nós sabemos que ele tem que ser pregado, né? O caminho é para ser apresentado ao homem. O homem precisa de Cristo, precisa de salvação. Só que por essa mistura, né, por essa questão aí desse evangelho de pactos, prosperidade, de dar o teu tudo, que Deus vai te dar tudo, né, de troca, barganha com Deus, e também dessa coisa do sucesso pessoal, e também esse evangelho que se vive uma coisa em cima dos púlpitos, nas redes sociais, e por trás, né, se tem uma outra vida, uma vida oculta que agora está sendo revelada aí, devido, né, a gente está aí com as redes sociais aí tão em voga, né, todo mundo sabe de tudo. Será que isso pode impedir que tanta gente venha a conhecer a Cristo, venha a conhecer a palavra e venha realmente se converter? Isso bloqueia as pessoas para o evangelho verdadeiro? O que o irmão acha, né, disso aí? Excelente pergunta. Eu vejo algumas pessoas pegando alguns textos bíblicos e distorcendo, né? Como, por exemplo, ai daquele por quem vem o escândalo, colocando a culpa não
em quem cometeu o escândalo, mas em quem verbaliza. Com base nisso, as pessoas ainda acrescentam mais coisas. Então você não pode falar mal de terceiros, você não pode discordar do ungido do Senhor, porque o ungido do Senhor é problema do Senhor. Tem essa cultura no Brasil? Bom, tem não, tinha. Ela começou a ser desidratada com alguns escândalos, como por exemplo, eu não vou dizer que é verdade, mas tem uma acusação contra o pastor Silas Malafaia. Essa fala aí de ungido do Senhor é problema do Senhor, teu pastor é ladrão, cai fora, é do próprio Malafaia. Só que quando ele foi intimado numa oitiva da Operação Timóteo, olha o nome da operação, Operação Timóteo, que ele foi acusado de ter pego de oferta um dinheiro que era fruto de algo ilícito, configurando então em uma receptação, melhor dizendo. Aí a conversa mudou. Ele falou que não foi ele e tudo, e até o presente momento isso daí foi até arquivado, porque ele alegou que não sabia de onde vinha a oferta. Mas independente disso, a gente vê que essa falácia, que nós chamamos aqui de foro privilegiado gospel, caiu por terra. Então é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Isso era necessário. Mas o que diz a Bíblia? Será que quando a Bíblia está se referindo nessa passagem, ai daquele que vê um escândalo, está se referindo a quem pratica ou a quem divulga? Bom, se a gente for olhar outros exemplos bíblicos, existiam os maiores caguetas do mundo lá em Jerusalém. E quem eram esses caguetas? Os apelidados profetas. Porque o bicho cagueta, dedo duro, é profeta. Profeta é dedo duro. E quem se diz ser profeta de Deus, embora que hoje nós estamos em outra dispensação, mas aquele que se julga profeta tem que ser dedo duro. Tem que denunciar, porque faz parte do evangelho a denúncia. E tem gente que fala, não tem nada a ver, não é para tocar nos ungidos. Tá bom. João Batista. O que aconteceu com João Batista? Ele foi indagado e preso, perdeu a sua cabeça, porque ele viu Herodes e falou, não te é lícito dormir com a mulher do teu irmão. Simples, acabou. Acabou. Mas você tem que ver que aí era diferente o quê? O que era diferente? Não, o pecado é pecado do mesmo jeito. Pecado, eu entendo que a Bíblia fala que a gente deve corrigir os irmãos de uma forma privada. Eu não sou a favor de pegar o escândalo de todo mundo e jogar pau, assim, para todo mundo ver. Eu não sou a favor disso. Mas eu não posso passar pano para aquele que está em cima do altar, aquele que tem uma indumentária sacerdotal, que cobra dízimo, que cobra oferta, a pessoa que está na frente da obra, que se diz ser o ungido do Senhor, e essa pessoa está devendo. Eu não posso, porque Deus vai me cobrar. Oxe, os filhos de Eli, quando Eli recebeu a notícia que os filhos tinham ido já para os Zinfa, ele não caiu da cadeira e quebrou o pescoço? Do susto que tomou? Deus não requeriu da mão dele? Por quê? Porque ele sabia que os filhos aprontavam e não corrigia. Era dever dele. Agora imagina o André Carpano com um canal no YouTube, com um certo número de inscritos. Modéstia à parte, eu acho que o que o André Carpano fala na internet tem um certo peso, tanto é que
Tentaram até defender Samuel, Mariana e Flor de Lis, e eu fui e falei, não, tá tudo errado. Eu joguei tudo no ventilador. Então eu acho que eu tenho um pouco de peso para falar. Modéstia à parte, muitos pastores me assistem. Então, eu tenho a obrigação, eu não posso deixar uma coisa dessa. Só que, lógico, a gente tem que ter um bom senso. Entretanto, tem muita gente que está pensando que a passagem que fala ai daquele que vem um escândalo se refere a quem divulga. Não, o texto bíblico é claro quando ele fala. Porque se fosse para quem está falando, teria o texto não diria que é melhor pôr uma pedra no pescoço e ser lançado no mar. O próprio contexto está explicando isso. Então, a gente, infelizmente, tem que divulgar. Eu sei que muitas pessoas se escandalizam, mas isso acaba fazendo com que a obra cresça. Porque, olha só, quando a gente pega a história da igreja primitiva, estou dizendo a história da igreja primitiva que aconteceu no Coliseu Romano. Qual foi o maior ponto, qual foi o ápice da igreja na sua pregação do evangelho, a sua ministração? Qual que foi? Obrigado, Regina, obrigado. Qual que foi a maior ênfase que foi dada para se ganhar almas? Foi o fato de eles só pregarem o evangelho e falar para não tocar no ungido? Foi o fato de eles ficarem em Jerusalém? Não. Foi no momento que eles entregaram a sua vida por uma causa. E essa causa era o amor ao evangelho. Quem via se convertia. João Batista perdeu a vida ministrando. Depois de João Batista veio Jesus. Depois de Jesus deixou sua igreja. Quando a igreja primitiva diz, né, até o autor do livro Heróis da Fé, que é uma frase célebre, né? O sangue da igreja, o sangue dos mártires é o que regou a igreja. E é uma realidade. Se alguém acredita que isso vai escandalizar e diminuir a igreja, não. Vai fazer crescer. Porque a postura do cristão é ser contra essas coisas erradas. Não é ser a favor. Porque a igreja primitiva poderia falar assim, não, nós negamos a Cristo, nós não vamos mais seguir isso daqui, vamos parar de falar. E o que eles preferiram? Até ser devorado por leões. E isso ganhou almas. Não foi o silêncio deles deixar de ser cristão, deixar de falar o evangelho e falar a verdade. Não, pelo contrário, foi eles permanecerem na verdade. Isso até ajuda, né, irmão André, a separar o joio do trigo, né? Porque as pessoas não podem ficar enganadas achando que todo mundo está no mesmo, né? Vamos botar assim uma linguagem popular, colocando todo mundo no mesmo saco, né? Nesse momento é importante porque as pessoas começam a ver a diferença. A Bíblia fala, né, que há diferença entre o justo e o injusto, né, e que aquele que está limpo vai se limpar mais ainda, aquele que está sujo, que suje-se mais ainda, né, e quando se denuncia o pecado, as pessoas têm que tomar uma posição, né, vai estar conivente com aquele pecado, ou, né, vai estar ao lado de Deus e daqueles que denunciam e daqueles que querem compromisso com Deus. É o momento de tomar uma decisão. Vai continuar, né, seguir aqueles que estão na mentira e acreditar na mentira, ou vai tomar uma posição de querer a verdade, de buscar a verdade, né? Isso é interessante. A gente ouviu muito isso também, eu ouço muito isso. Não julgue para não ser julgado, né? Mas a gente vê o apóstolo Paulo falando para a gente julgar todas as coisas e para a gente discernir. Muitos têm, o senhor estava falando aí da questão dos talentos, é importante ter talentos, ter dons, mas as pessoas muitas vezes querem ter dom, né? Dom da pregação, ótimo, isso é ótimo, dom de ensino, maravilhoso, né? Cantar é muito bom, mas ninguém fala, é um dom que muitas pessoas não buscam, porque não é uma coisa que tem que ser buscada, né? Por isso o apóstolo Paulo fala, buscai os melhores dons, né? É o discernimento que o Espírito de Deus dá. Né? Isso é muito importante, justamente para não ser enganado por lobos, e o Senhor Jesus nos avisou que eles estariam, né, presentes no nosso meio, os enganadores. Então, o discernimento,
É importante ter discernimento. Então, tem que se julgar sim. Diferente de condenar. Eu não posso condenar uma pessoa porque eu não sou Deus, né? A pessoa tem a chance de arrependimento, a salvação é Deus que dá, não somos nós até o final. É Deus que vai lidar com aquela pessoa até o seu final. Mas julgar, né? E não aprovar e condenar, a Bíblia fala para condenar as obras das trevas, né? Não condenar a pessoa, mas as obras, né? E também não seguir aqueles que estão pregando, né, as obras das trevas. É óbvio, né? Por isso que ele nos manda discernir o Efésios 5:11. Exatamente. E julgar, né? Para que a gente não seja enganado. Isso é muito importante ressaltar isso aí. Eu queria fazer mais uma pergunta também, se o meu esposo me permite, né? Desculpa, mas eu me empolguei aqui com o assunto. Porque, assim, é um momento meio delicado que as pessoas, às vezes, elas querem a palavra, elas querem ouvir, elas querem congregar, mas no meio de tanta coisa, assim, de tanto escândalo, tanta coisa errada, às vezes as pessoas não sabem para onde ir, o que elas vão fazer, né? Algumas até se afastam da questão de se congregar, estar com os irmãos, para aprender, para se fortalecer, porque elas estão perdidas assim agora, né? Será que eu vou para uma igreja onde as pessoas estão, os líderes estão de má fé, não estão preparados? Então, o que eu faço? Eu fico na minha casa, eu vou ler a Bíblia sozinho? É muito complicado hoje em dia, né? Qual o conselho que o irmão daria para essas pessoas que sentem a vontade de conhecer mais a Cristo, estar no Evangelho, mas que diante desse cenário tão negativo e de tantos escândalos, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer e acaba se afastando e ficando sozinho. E que também não é bom, né, a gente estar sozinho, porque a própria palavra de Deus diz, né, que o cordão, né, de uma dobra só, ele se rompe, mas um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. A gente precisa estar em união com pessoas que pensem da mesma forma, mesmo objetivo, tem amor por Cristo, até para crescer espiritualmente. O que a gente faz no momento desse, né? Qual conselho que o irmão daria, assim, para as pessoas que estão querendo o evangelho, mas que estão receosos aí da religião, digamos assim, das denominações evangélicas, né? Excelente pergunta, excelente pergunta. Algumas pessoas chamam quem não vai nos templos de desigrejado. Desigrejado. Eu não gosto desse termo, porque eu entendo que uma pessoa que é desigrejada é porque ela apostatou da fé, ela deixou de ser igreja. E também entendo que ninguém é igreja sozinho. Ninguém consegue, porque nós somos partes, ou seja, membros do corpo de Cristo. Não tem como a gente ser igreja sozinho. E eu chamo carinhosamente de destemplado. E ao mesmo tempo, eu entendo que uma pessoa nova na fé não tem estrutura para ficar um mês sem congregar. Não tem. Eu admito, eu reconheço isso. Tem muita gente que fala, porque o fulano é desigrejado, é destemplado, e tarará, tarará, mas não tem estrutura para ficar um mês sem congregar. E cá entre nós, mesmo eu não tendo uma igreja, como que eu posso dizer, fixa para me congregar, é gostoso quando você está com os irmãos, tanto num culto que você está louvando, você está adorando, ouvindo a palavra de Deus, é a coisa mais maravilhosa. A comunhão com os irmãos é uma coisa incrível. Eu sei que tem sempre um irmão que é um Judas, que vai pisar no seu calo, vai te vender. Tem aquele irmão que é Pedro, que é meio afoito. Já tem um irmão João, que é aquele amoroso. Todo canto tem. Então a gente tem que entender isso. O mundo não é 1000 maravilhas. E quem pensa que vai viver as 1000 maravilhas, acorda para a vida. Que as 1000 maravilhas é só no céu. A pessoa tem que ter já noção e tem que ter os seus pés firmes. E eu não recomendo ninguém sair da igreja. Eu não recomendo. Mas, se você, que é um caso, vou dizer o meu aqui, eu já passei quase todas as Assembleias de Deus daqui onde eu moro.
visitei algumas outras igrejas e de vez em quando eu visito. E por incrível que pareça, o André Carpano, quando entra em algumas igrejas, tem que entrar meio escondido, sabia? Porque tem dois tipos de pessoa. Aqueles que querem o André Carpano como um troféu, para dizer, a minha igreja tem o André Carpano congregando. Eu consegui converter ele. E tem aqueles... Aliás, são três, né? Aqueles que, se me ver numa igreja, já vai me expulsar, falar que eu estou cheio de demônio. E tem aqueles que querem que eu realmente congregue. Então, para mim, eu tenho que, sabe, estudar muito, ir num culto, depois de algum tempo de novo. Aquela coisa, parece que não, pro meu lado é meio complicado. Mas eu recomendo aos irmãos, vão para a igreja, congregue, procure uma igreja bíblica, uma igreja enquadrada na palavra de Deus. Eu respeito muito meus irmãos pentecostais e neopentecostais. Eu sei que tem irmão que gosta de um corinho de fogo. Eu sei que tem irmão que gosta do reteté. Tem irmão que gosta daquela palavra pentecostal. E quando eu digo palavra pentecostal, eu não estou me referindo à palavra que é para o cara rodar no manto, que tem um forró de fundo. Estou falando daquela palavra pentecostal que tem oratória, que o cara tá falando, que parece que você tá num filme da Marvel. E eu gosto disso também, viu? Eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto. Gosto muito. Só que a gente tem que procurar o local onde a gente, lógico, tem que se sentir bem, que não adianta você estar numa igreja também que o pastor tá pregando contra ti o dia inteiro. Aí não dá também. E também você não pode ir numa igreja que você não se sinta bem. É o meu conselho. Congreguem o máximo possível. Leia a Bíblia, tenha comunhão com os irmãos, porque não há nada mais maravilhoso nessa terra do que, depois de ter a sua família, do que você ter os seus irmãos em comunhão contigo. Não existe coisa mais maravilhosa do que isso. Não existe. Eu me lembro no início da minha conversão, a primeira congregação que eu passei, a nossa mocidade é uma igreja pequena, mas essa igreja pequena, a mocidade chegava a quase 200 jovens. Os congressos que a gente fazia era uma coisa assim que até a sede se impressionava. Uma congregação tão pequena, ter tanto jovem, ter tamanha força. Porque a união que a gente tinha, é uma coisa que eu tenho uma saudade, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da saudade que eu tenho dessa época. Mas enfim, quem puder ter união com seus irmãos, eu recomendo. Tenha, não deixe de lado. Depois de Deus e sua família, é a coisa mais preciosa que você pode ter nessa vida. Comunhão com seus irmãos. Amém. Uma pergunta também assim, o que o irmão diria assim para as pessoas que estão procurando, né, uma congregação, como o irmão falou, que às vezes estão em casa, assim, eu precisava estar tendo comunhão com os irmãos, mas não sabe, assim, muito bem, o que eu tenho que procurar numa igreja, né, numa congregação. O que o irmão diria assim, se você vir isso nesta congregação, saia, porque não fique aí, né, e também depois, né, se você vir isso nessa congregação, fique, porque aí você tem chance de ser uma boa terra, vá observando, que aí você vai, né, realmente ser alimentado por Deus. Primeiro, né, a primeira pergunta, vamos lá. O que você diria para alguém, né? Se você vir isso, saia, porque, né? Não está agradando a Deus aí, não. Qual seria o seu conselho aí nesse sentido? Bom, vamos lá. A minha opinião, se for numa igreja... Uhum. Eu sei que existem erros teológicos, eu já errei muito. Acredito que posso errar ainda, porque a gente está em constante aprendizado, evolução. Até aí tudo bem. Mas se você vê heresia, caia fora. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Eu fiz parte de uma assembleia. Uhum. Tinha um pastor, amigo meu, não vou falar o nome dele por ética.
ele tinha o hábito é um hábito dele. Quando ele ia orar, ele chamava, quando hora da oferta, ele pegava e ungia os dizimistas. Aí esse pastor saiu da igreja, veio outro no lugar, e os obreiros que acompanhavam ele continuaram com esse hábito. Só que virou uma doutrina. E quando chegou um dia que eu estava dirigindo o culto, eu falei assim, aos irmãos que forem ofertar, passa com a salva e fiquem aí. E me cobraram porque eu não ungi os dizimistas. Queria que eu passasse óleo. Eu falei, primeiro, eu sou diácono, só quem pode ungir é o presbítero. E falaram que eu estava errado. Eu não queria entrar em atrito, mas eu expliquei. Só quem pode ungir teologicamente e pelo ministério, que fazia parte também da doutrina da igreja, né, do estatuto, que só o presbítero poderia ungir. Aí teve gente que ainda arrumou briga comigo. E isso foi um motivo, um estopim, que iniciou até uma perseguição. Então, uma coisa que foi uma heresia que um pastor colocou, virou um costume, e esse costume virou uma bola de neve. E queriam forçar terceiros a fazer, que foi o meu caso, e eu não aceitei. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Mas mesmo assim, primeiro porque é bíblico, segundo porque está no ministério, né, no estatuto. Mas mesmo assim não tinha jeito. Tudo bem. Aí, enfim, acabou virando. Então a minha recomendação, a primeira é, não viu heresia e tentem interpretar. Heresia de erro teológico. Todo mundo pode ter um erro teológico. Falar um nome errado, interpretar de forma equivocada uma passagem. Isso daí acontece. Acontece. Agora, é quando a pessoa quer tirar a salvação através da obra de Cristo. Por exemplo, a pessoa fala que quem não dá dinheiro na campanha A ou B vai para o inferno. Quem não deu o seu tudo no sacrifício do quem não deu o seu tudo, isso é heresia, caia fora. Ó, tirou Jesus do foco. Não é um erro teológico, é heresia, é outra coisa. E agora, respondendo a outra pergunta, se você vê, o que você vê que você deve ficar na igreja? O Espírito Santo de Deus, se você for testificado. Porque se ele estiver lá, ele completa a obra. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, ele instrui a pessoa, ele é o nosso advogado no momento que a gente mais precisa. Então, se o Espírito Santo estiver, pronto, tá perfeito. Tá perfeito. E olha que às vezes o Espírito Santo fala até na simplicidade da pessoa ou nas muitas letras dos sábios. Fala de ambas as formas. Mas ele estando lá é o que interessa. Agora, para quem não conhece o Espírito Santo, é simples. Faz aquilo que Jesus recomendou. Vá no seu quarto, em oculto, fecha a porta, dobra o joelho e pede a ele. Uhum. Ele vai ensinar. O Espírito Santo do Senhor, como diz a música, vos ensinará todas as coisas, pois é dele que recebereis sabedoria. Só um adendo aqui, né? Eu me converti assim no meu quarto, né? Eu tinha 14 anos de idade e a minha conversão foi assim. Eu cheguei no meu quarto, eu estava passando por alguns momentos assim de conflito. E eu dobrei meus joelhos e senti a presença de Deus ali, né? Comecei a orar e comecei a ler a Bíblia, né? Claro, depois eu acabei recebendo convite para uma igreja, mas isso depois de muito tempo. Mas a minha conversão foi dentro do meu quarto. Quer dizer, o Espírito de Deus trata conosco, com certeza. Mas, completando, né? Com o tempo, a gente vai sentindo mesmo falta de ter alguém que nos ensine, que nos oriente. Isso acontece, é claro, que a gente é como criança que está começando ali na fé e precisa daquela pessoa mais experiente para estar nos levando no caminho, né? Mas muito boa essa resposta, irmão André Carpano. Eu queria dizer algo de lo que nos están escribiendo las personas. Hay dos personas que no las puse ahí embaixo,
para contestar agora, né? Estava esperando este momento. Temos a Nati Silva, né? Que ela está comentando que não há igreja enquadrada em Jesus en estos tiempos, ¿no? Para si Carpano, para mí, modo de ver, no existe, están todas desviadas. ¿Qué le contestaría você? Olha, eu entendo que a corrupção ela abrange a todo o ser humano, inclusive eu. 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo teve uma revelação da minha vida, que diz o seguinte: esta é uma palavra digna e fiel de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal. Eu não consigo falar esse versículo sem me emocionar. Eu sou o principal dos pecadores. Agora, eu entendo que a Bíblia também diz que a carta que foi direcionada, as cartas direcionadas às igrejas, cada uma tinha um problema, com exceção de uma, que foi aquela mais fiel. Esta que é a mais fiel, que vai ser livrada no grande momento, são aqueles que permanecem. E ela não está específica a algo territorial. Ela está dizendo aos membros dela que está em vários cantos do mundo. E o mais importante é que você e eu façamos parte dessa igreja espiritual, que é a que vai ser fiel. Porque o joio é plantado junto com o trigo. Eles crescem junto, perdão. Não são plantados juntos, foi o inimigo que plantou depois e eles crescem juntos. E na hora da ceifa, vai ser separado. E nós devemos estar do lado da igreja fiel. Isso é a coisa mais importante. Exatamente, o pastor Hermes comentou aqui, Filadélfia. Nós temos que estar enquadrados nessa igreja. O que importa é isso. Agora, eu entendo que existem igrejas, no sentido doutrinário, né, templos que são difíceis, mas aí é pedir a Deus uma orientação para ele guiar. Sei que não é fácil, mas Deus dá isso. Amém. E também o que queria eu falar é que a igreja ela constituiu Jesus, né? E ele falou que em los últimos tempos, antes que eu voltara, né, acharé fé quando eu voltara. Então, os que dirigem a igreja, muitas vezes escutei a você ou a outros como Hafner, né, reverendo Hafner, que estavam falando, né, que muitos de los que estão pregando não têm fé, estão pregando dinheiro e um mensagem vamos a decir, para que la gente goste. No están pregando, si yo falo, arrepiéntase pecador, va todo el mundo embora. Mas se eu estoy pregando, olha, você já foi perdonado, restituído, agora você vai adquirir um carro, vai adquirir sua casa, estou enviando sonhos para que eles soltem dinheiro. Nós pregamos assim. Então, nós pregamos um evangelho de arrepentimiento y de conquistar a través de la oración, porque Cristo ya conquistó todo en la cruz del Calvario. Ahora nós conquistamos como Jesús hacía, ¿no? Resucitaba a los muertos con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Él era Dios, mas él dejó todo en el cielo para trabajar, enseñándonos a nosotros cómo teníamos que conquistar a través de la oración. Él se apartaba en el monte y oraba 4 o 5 horas, después voltaba, hacía milagros. 5.000 personas comían de 5 pães y peixe, ¿no? Y multiplicó para 5.000 personas. Entonces eso es muy legal, que no seamos sinceros, ¿no? Seamos sinceros y reconocer
a nós, que somos pecadores e que somos a igreja. Porque, como você falou, eu tenho necessidade de estar em comunhão com os irmãos, louvar ao Senhor, levantar minhas mãos santas ao céu para adorar, né? Pregar, escutar, orar, que ponga mis mãos, né? Alguien, y sentir el amor. ¿Sabe que cuando yo me convertí a Cristo, era ateo? Y yo fui a la iglesia porque una hermana parecía algo de Satanás para mi vida en la época, que ni sabía que existía Satanás siendo ateo, ¿no? La hermana, yo iba a hacer la compra, aparecía la hermana. Yo iba a caminar para despejar mi mente, me daba de cara en el ómnibus con la hermana. O él estaba desciendo, o él estaba subiendo. Ahí, tantas veces que la vía me convidaba, vamos a la iglesia. Ahí falei, para no ser descortés, ¿no? Voy a ir a la iglesia y no voy a ir nunca más. Ahí ya, ella va a entender que ya fui, agradé a ella, ¿no? Y yo fui, me convertí, hoy soy un pastor conocido, ¿no? Ahora, eu devo tudo a quien, a una mujer que oraba. Ella me llevaba a la casa y me hacía doblar mi joelho media hora. Y después me daba 1 hora y media de lectura bíblica. Assim me converti eu a Cristo, né? Uma coisa que o irmão também mencionou aí, né, André Carpano, contar com a ajuda do Espírito Santo mesmo, né? As pessoas, né, que se sentem meio perdidas, como eu vou lhe confessar, eu já me senti assim, uma época, né, estava comentando com meu marido, eu não consigo mais acreditar em nada, né, as pessoas estão pregando ali, mas depois a gente vai ver, né, um escândalo atrás de outro escândalo, não era nada daquilo, e eu falei, Senhor, né, fiz igual a Elias, só sobrou aqui, só tem a gente aqui, né, quando eu falo gente, eu falo os pouquinhos que eu conheço, que ainda, né, são fiéis, né, uns poucos irmãos, e aí Deus me fez ver que não, que tem um remanescente em todo mundo, claro que ele tem quem somos nós? Não somos os únicos, nós somos, né, quem somos nós, né, e nós também temos as nossas falhas, é claro que a gente não pode deixar que isso venha se tornar pedra de tropeço para os demais, a gente tem que se consertar a cada dia, buscar a santidade, né, quando a gente perde esse temor, né? Aí eu tenho que me consertar, porque eu não posso ser pedra de tropeço. E começa a viver achando que é normal, aí sim, aí apostasia, aí Satanás tomou conta. A gente falha, mas a gente perde perdão. A gente peca, mas a gente está sempre, não, Senhor, como Paulo, né? Eu sou mais miserável dos pecadores, mas ele estava ali sempre lutando, né? Para a frente, para o alvo, que era Cristo, né? Lutando contra a sua própria carne, né? E assim deve ser a vida do cristão. A gente não pode se acomodar. Então, eu já cheguei nesse ponto de pensar, e agora? E, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, seja no seu canal, seja no nosso, seja pelo vídeo gravado, o Espírito de Deus, ele nos ensina. A gente conta, porque Deus, ele tem interesse em nós, ele não vai abrir mão da gente assim, tão facilmente. Ele move situações, pessoas, né? Ele cria situações na nossa vida para que a gente possa se aproximar dele. Então, a gente tem que estar atento. Se a gente quer, se o nosso coração está disposto, Deus vai mover corações, vai tirar a gente de lugares distantes, vai trazer, igual ele fazia com a irmãzinha, que ele sempre dava de cara com aquela irmã de oração, e ele não queria ir na igreja porque era ateu, mas toda hora ele encontrava ela, e aí através dela, ele foi ao Evangelho. Deus, né? Então, é dobrar os joelhos no seu quarto, é orar o Espírito Santo. Espírito Santo, me direciona, me ensina, né? Porque o Senhor nos deixou essa promessa, que ele deixaria conosco o Consolador. Jesus falou, e que ele nos guiaria, nos ensinaria todas as coisas, né? Esse Espírito Santo, ele tá aí para todos nós, né? Deus está interessado em todo aquele que queira se aproximar dele. Não tem preferidos. Ele tem aquele que dá o seu coração, que oferece seu coração aberto para que ele entre, né? Então, é realmente isso. É orar, é pedir ao Senhor orientação, discernimento. E se está num lugar onde viu que o interesse é dinheiro, que o interesse é poder, ou que se está se falando uma coisa que está se vivendo outra, né? Extremismos, né? Assim, manifestações estranhas, que a gente não vê Jesus fazendo na palavra, nem mandando fazer, né? Coisas estranhas, né? Fogo estranho. Começa a pisar devagarinho, Espírito de Deus, me dá discernimento.
sai e procura, porque há remanescente. Deus vai colocar no nosso caminho, Deus está colocando, aos pouquinhos Deus vai juntando, agora com a tecnologia, né, de todas as partes do mundo, até quem está lá longe, Deus vai trazendo, né, eu creio assim, que o Espírito de Deus, ele não tem limites, né, ele é onipresente, onisciente, né, e Deus está preparando o povo remanescente para que a igreja possa, né, estar com ele no reino, né, ele não vai abrir mão da gente assim também, a gente também tem que querer, é claro. Amém. Amém. Só um acréscimo aqui. Imagina se aqueles teólogos que acreditam que Jesus vai vir antes da grande tribulação, se a interpretação deles estiver equivocada e chegar ao ponto da igreja passar pela metade ou até toda a grande tribulação. Como que essas pessoas vão encarar de não poder congregar, de não poder mais falar de Jesus e não ter que negar Jesus para poder ir para o céu? Exatamente. É uma coisa que vira e mexe eu fico pensando. Eu já me corrigi em muitas coisas teologicamente e vivo me corrigindo. E eu fico imaginando, como será se isso acontecer? O arrebatamento não for do jeito que alguns acreditam. Como que não vai ser bonito? Você disse dedo na chaga? Estou falando que você colocou o dedo na ferida. É verdade. Já parou para pensar? Você essa, vamos a decir, discusión teológica. Eu tenho com minha esposa, né? Y eso da para hacer otro live, ¿no? Sobre eso. Sí. Porque yo acredito, mi posición es que lo que estamos viendo, mañana voy a hacer un video de una moza que ella está hablando, ya es muy ya visto. Una moza que fue al banco y le pusieron el chip, ¿no? Y ela está aconsejando a la gente, né? Fiz uma prova, né? Que funciona e que é o direito de todo brasileiro ter esse chip. Com esse chip você pode fazer, como ela fala, né? Compras, vendas, agilizar no banco, né? Os trâmites. Agora, isso é o início de que estamos perto de que homem a nível mundial esteja controlando el mundo, ¿no? Entonces ya llegó a Brasil, va a llegar a Argentina, Chile, a todas partes, ¿no? Entonces, usted sabe que hay una agenda, usted ya habló sobre eso, ¿no? En la agenda para el 2030, ¿no? Entonces, yo que van a querer, con estas guerras que se están promocionando, todo, ¿no? Cuando crean el caos, después la gente pide la paz y dice, bueno, tenemos este hombre que va a traer la paz para todos nosotros. Entonces, todos estos grupos de Hamas y la guerra de Jerusalén, de Israel con Hamas, y todo eso es, yo creo que es el comienzo para un líder a nivel mundial. Eso ya lo vienen falando las Naciones Unidas. Sí, ya, yo concordo con eso. ¿No? Entonces, cuando tal vez ese chip, ese microchip que es subcutáneo, no sea, tal vez sea otro, que ya hay otros implantes, ¿no? Inclusive, acho que Tesla, ¿no? El Neumos, algo así, el multimillonario, está ya tratando, ¿no? Con microchip para dar inteligencia a la persona, para que la persona pueda conseguir, si es ciego, conseguir ver, ¿no? Todo eso. Entonces la tecnología, como dice Daniel, ya está acrecentada, ya hay robots que falan, que interactúan con las personas, tienen robots sexuales. Entonces tenemos que entender
la posición, dónde está la iglesia. Todo eso en la iglesia no se fala. No están enseñando, no están preparando al povo sobre eso. Es por eso que gosto de falar y eu falo y me traban los vídeos YouTube y no me deja. Entonces estoy buscando otras plataformas para falar sobre eso, ¿no? Entonces, eu acho que está muy perto y la gente está brigando por dogmas, está brigando, ¿no?, por teología, en vez de estar en oración, porque você lembra, 30 años atrás, la iglesia era todo consagración. Compraba un copo, vamos a consagrarlo, vamos a hacer una reunión de hermanos y oraban por el copo y el copo era ungido. Compraba el carro, llamaban al pastor, ahora el pastor no lo quiere ni ver, la gente. ¿Entendió? Entonces, yo acho que tenemos que traer luz a las personas, por eso você es una persona que Dios escogió, una persona especial para eso, ¿no? Por eso que lo he convocado. Você sabe que a mí, en vez de convidarme a pregar otra vez, me echan. Então, ele está dizendo que às vezes ele vai pregar em algumas igrejas e em vez de as pessoas convidá-lo para pregar novamente, não, botam ele para fora por falar certas coisas que chocam, mas que não tem que ser faladas, né? Tem que ser esclarecidas, né? Que estão dentro da palavra. Quando eu dava aula em escola bíblica dominical, todo mundo falava, modéstia à parte, que a minha aula era diferente. Primeira coisa, eu perguntava quem leu a revista. E eu perguntava coisas da revista sem estar fora que não estavam na revista. Que era para causar mesmo curiosidade. Eu me recordo que uma vez eu nunca fui muito bom de escatologia, que tem amigos meus que falam capítulo, versículo, que você fica até bom, você fala, caramba, para aí um pouquinho, para mim é muita informação, sabe? E eu gosto de ser mais objetivo, eu não gosto muito desses arrodeios. E uma vez eu caio numa lição lá sobre o chip, a marca da besta, eu já cheguei chutando balde, eu falei, não leva mal não. Quando eu era criança, um dia desses aí, né? Diziam que o código de barra era a marca da besta. Aí depois foi mudando, e quando começaram a falar do chip. Então, agora tem uma questão teológica, só para a gente encerrar essa parte. É uma questão teológica. Alguns teólogos afirmam que a expressão que fala sobre o chip é a palavra grega caragma. Eu não sei se está certa a minha pronúncia, mas é caragma. E o que é caragma? Não é algo por baixo da pele, é por cima da pele. Se isso estiver correto, eu posso dizer mais uma vez, como eu disse na sala de aula, essa ainda não é a marca da besta, mas é uma tecnologia que já está antecipando. Até eu não posso afirmar isso. Preparando o gado para ser marcado. Exatamente. Porque se não é a marca da besta, eu estava até falando com meu marido, pode não ser, mas assim... Já está preparando o terreno. É uma coisa extrema, você marcar uma pessoa, ela está sendo controlada, você está perdendo. A gente sabe que a gente não tem aquela liberdade mesmo, a gente acha que é livre e a gente acha que não está sendo controlado, mas tem câmeras por todos os lados e a gente... Ninguém está escondido hoje em dia. Mas daí no seu corpo, né, ter acesso ao seu corpo e de repente até mesmo um controle mental, que a gente não sabe o que vem por aí. Então você vai se tornar o quê? Um gado mesmo, gado marcado, e até mesmo perder a sua capacidade de autonomia. Porque quem sabe o que pode estar por trás disso, né? Para controlar até o que a pessoa vai... as emoções da pessoa, a gente sabe. A tecnologia está cada vez mais avançada. Parece uma coisa muito louca de se pensar, mas não está tão longe de ser realidade, não, né? A gente está vendo aí a inteligência artificial aí, tudo que a gente pensava que no passado não ia acontecer, que era coisa de filme, né? Era coisa de desenho futurista, o filme futurista, está aí hoje
Por que não? A gente vê, né, filmes aí mostrando as pessoas sendo implantadas, tendo chips implantados em suas mentes, elas tendo as suas mentes controladas e perdendo essa capacidade de raciocinar por si própria, né? A gente vê que as coisas que antigamente a gente achava que não iam acontecer, estão acontecendo hoje. Por que isso também não pode estar sendo preparado? Então, queira ou não, é uma invasão, né, da nossa privacidade, da nossa autonomia. Exatamente. Como pessoas, como indivíduos, né? O meu pai assistia, ele era fã daquela série Star Trek. Eu era moleque e assistia com meu pai. E na época do Star Trek, tem um episódio, tá até na internet isso daí. O cara fazia a seguinte pergunta lá o cara que tava junto lá com o das orelhas lá, né? Falava assim, qual que é o quarto elemento da água? Quarto estado da água. Aí o cara respondia, o primeiro é o líquido, o segundo o sólido e o terceiro o gasoso. Não sei, o cara falou, é o plasma. E que todo mundo sabe que aquela década, que o filme foi gravado, a série, né, década de 60 para 70, né? E mostrou uma TV de plasma. Para nós é ultrapassado, mas para aquela época, que mal tinha TV a cores, já existia a tecnologia do plasma. Qual será a tecnologia que eles têm em mãos? E eles estão tentando baratear. Porque se a gente pegasse... Se a gente tivesse um DeLorean e voltasse no tempo, em 2010, e falasse assim, que nós teríamos hoje um celular que teria uma potência igual ou superior a um computador de ponta da nossa época, de 2010, que faria a função de muitos outros aparelhos, ninguém iria acreditar. Ninguém iria acreditar nisso. E é a nossa realidade. O que a gente pode esperar? Eu acho que essa agenda 2030, daqui, pode não vir em 2030, que eu acredito que ela não vai acontecer. Porque tem um inimigo muito grande. A agenda 2030 vira para um lado, mas do outro lado tem alguém que não está concordando muito. E pode parecer... Eu sou conservador, sou da direita, mas um cara que nunca vai se curvar para a agenda 2030, e ele está no poder, é o companheiro de 9 dedos. Nem ele e nem o PT. Porque eles não vão dar o poder deles. Mas de jeito nenhum. Lula dá o poder? O PT dá o poder? Eles preferem morrer. Então, por isso, eu acredito que ainda vai se atrasar um pouquinho. A gente ganha um tempo. Mas, enfim, se der um papo político, daí já entra para o lado político, e se for para ser cientista político aqui, vai longe, viu? Umas 2 horas de live. Bueno, es el día de descanso del Señor, así que ya estamos 1:20 casi. Me gustaría dejarlo con las últimas palabras y una oración para terminar. Amén. É para mim orar? E as últimas palavras. Desse suas considerações finais e a gente estivesse orando. Ah, tá. Vocês orando. Ah, tá bom. Irmão também. Irmão, fique à vontade também, claro. Ah, tá. Não, eu respeito muito a questão da oração. Eu tenho muito... Mas eu ia falar, não, vou deixar para vocês orar, pelo amor de Deus. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao apóstolo Marcelo Parella, com sua esposa, que mais uma vez abriram as portas aqui do canal, me dando a honra de estar aqui com os senhores. Quero agradecer todo mundo que nos prestigiaram até agora. Agradecer imensamente os inscritos ungidos do canal André Carpano que vieram aqui. Eu tô vendo que tem bastante gente aqui comentando. Depois voltem para assistir os outros vídeos deles, viu? Eu recomendo. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de a gente poder falar do amor dele e ter essa comunhão virtual. Para mim, isso é uma coisa muito importante. Embora eu sou meio corrido, não tenho tempo para quase nada, mas eu me importo muito com isso, acreditem. E a gente quer lhe agradecer por ter disponibilizado aí o seu tempo. Foi uma honra, realmente, é uma honra
voltando a dizer que o presente de aniversário do meu esposo, que está completando aqui 59 aninhos, não tem problema falar a idade, ele não liga. E para a gente foi realmente muito edificante, uma conversa muito frutífera, e espero que também muitos venham a ouvir também, né, que muita coisa importante que foi falada, que Deus edifique os corações. Mais uma vez, muito obrigada, tá, irmão Carpano, pelo seu tempo, que Deus te abençoe e continue te usando grandemente, né, que pessoas possam conhecer também esse seu lado, que muitas às vezes não conhecem, né? Conhece o canal, as reportagens polêmicas, mas o lado irmão mesmo em Cristo, do irmão André Carpano, que muitas às vezes até criticam, desigrejado, como foi falado aqui, não é verdade, nós o conhecemos, é um servo de Deus, que tem sido usado sim para denunciar coisas que a igreja precisa estar atenta e não cair no engano, né? E que Deus continue te usando aí, né, com o seu jeito autêntico, né, de ser, assim, o seu jeito alegre, né, descontraído, que o Senhor continue te usando grandemente. Amém? E a gente vai estar orando para terminar essa live aí abençoada. Amém. Amém. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão hoje neste live, acompañando, né, a Andrés Carpano y siendo parte agora, né, del canal, que están falando que se están suscribiendo, inscribiendo, né. Então, muito obrigado a todos vocês por haber estado aquí conosco, con este gran hombre de Deus, né, que él siempre está falando la palabra y trayendo información de lo que no tem que hacer en el reino de Dios. Amén. No está falando no va a la iglesia, no te congregue. Ele está falando no faça isso, porque eso te lleva a la perdición. Amén. Verdade. Entonces vamos a orar por su vida, por su familia, por su economía, por su canal. Amén. Vamos a orar, Señor Dios. Estamos delante de tu presencia. Amén, para abençoar, Señor, cada vida que está aquí en este live, representando Amén. Su familia, representando su país, Señor, Amén. Representando, Señor, también a su fe. Pai, abençoa a nosso irmão Andrés Carpano, Amém. Su familia, su economía, sus filhos, su esposa, Señor, en nombre de Amém. Jesús. Amém. Pai, que continúe con fuerzas en frente, Señor, Amén. Pregando tu palabra, denunciando las cosas ruins que están aconteciendo con la iglesia, que es anatema, Señor, iglesia que se ha apartado de tu camino, Señor, y quedó sozinha humanamente, Pai. Falan de Jesús, mas Jesús no está allí. Señor, mas también levantamos la bandera de Amén. Jesucristo, Señor, que Él Amén. Está en la iglesia verdadera, Amén. En el remanente, Amén. Con los pastores que te amamos, con los pastores que pregamos tu evangelio, que necesitamos, Señor, Amén. Que las personas escuchen el evangelio Amén. Verdadero. Amén. En el nombre de Jesús, abençoa, abençoa, abençoa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, amén. Andrés Carpano. Muito obrigada, irmão. Deus Espero que no sea el último video que hagamos en este año. Amén. Deus te abençoe. Até a próxima. Saúde e bênçãos. Amém, amém. Vocês também. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.